Você já parou para pensar em quantos julgamentos fazemos em uma fração de segundo? Como um único olhar pode carregar séculos de histórias não contadas? O que acontece quando nossas certezas mais profundas se despedaçam diante de uma verdade que nos recusávamos a enxergar? E se aquela pessoa que você acabou de julgar carregasse em suas mãos uma precisão tão absoluta que poderia significar a diferença entre vida e morte? O ar-condicionado do saguão zumbia baixinho naquela tarde de quinta-feira, criando um ambiente de normalidade quase sufocante. Letícia atravessava o corredor de mármore com passos medidos. Cada movimento seu continha uma leveza que vinha de anos de disciplina absoluta. Suas mãos, tranquilas ao longo do corpo, eram mãos que conheciam o peso exato de cada grama, a temperatura precisa do metal, o momento exato entre inspiração e disparo. Ela vinha visitar sua irmã, que morava no 8º andar daquele edifício de classe média alta. Carregava uma sacola com frutas, nada de especial, apenas o gesto simples de quem se importa. Suas roupas eram discretas, confortáveis, o tipo de vestimenta que alguém escolhe para um dia comum de visita familiar. Não havia nada em sua aparência que gritasse sua verdadeira identidade, nada que revelasse as medalhas guardadas em casa, os certificados internacionais, os convites para competições ao redor do mundo. Letícia aprendera, ao longo dos anos, que a verdadeira força raramente precisa se anunciar, que a confiança autêntica é silenciosa, que não há necessidade de provar nada quando você carrega uma certeza interior tão sólida quanto o aço. Mas o mundo não funcionava assim para todo mundo. Quando ela se aproximou do elevador, algo mudou no ar. Um movimento repentino, passos apressados, uma presença se materializando a seu lado com intensidade quase agressiva. A síndica do prédio, uma mulher de meia idade com cabelos cuidadosamente arrumados e uma expressão que misturava a autoridade com algo mais visceral, bloqueou seu caminho. Com licença, a voz veio carregada de uma certeza que não admitia questionamento. Onde você pensa que vai? Letícia virou-se e naquele movimento havia toda a calma de quem passou anos treinando para manter a respiração estável, mesmo sob pressão extrema. Boa tarde, ela respondeu, sua voz baixa e gentil. Vim visitar minha irmã, apartamento 803. A síndica cruzou os braços e havia algo em sua postura que ia além da simples verificação de segurança. Era um tipo de barreira que Letícia reconhecia. Não pela primeira vez, não pela 10ª vez, mas por todas as vezes incontáveis em que sua simples presença parecia exigir justificativas. Sua irmã? A pergunta veio envolta em descrédito, como se a mera afirmação fosse por si só suspeita. E ela te avisou que você viria, porque não temos nenhum registro de visitante para o 803 hoje. Letícia respirou fundo. Daquele jeito que aprendera nas competições, quando cada milímetro de movimento corporal precisava ser controlado. Ela sabe sim, explicou com paciência. Eu liguei para ela há 1 hora. Se quiser, posso ligar novamente e ela pode confirmar. Mas a síndica já havia decidido. Suas mãos agarraram o braço de Letícia com força, e havia algo naquele toque que transcendia a ação física. Era um gesto que carregava a crença de que ela tinha o direito, não apenas o direito institucional de uma síndica, mas um direito mais profundo, mais antigo, mais perigoso. Você não vai subir até eu confirmar quem você é realmente. As palavras saíram como sentenças, como se Letícia fosse culpada até prova em contrário, como se sua simples existência naquele espaço fosse uma transgressão. E então aconteceu. A síndica ergueu a mão e o som do tapa ecoou pelo saguão de mármore com uma clareza brutal. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. Algumas pessoas no hall pararam, olharam e então, como é costume em momentos assim, rapidamente desviaram os olhos. Não havia o que ver ali, diziam seus gestos.
Não era da conta deles. Melhor não se envolver. Letícia sentiu a ardência em seu rosto. Mas não foi a dor física que a atravessou. Foi algo mais profundo, mais familiar. Era a memória de sua avó, que trabalhara a vida inteira como doméstica e voltava para casa com histórias que nunca contava por completo. Apenas fragmentos que deixava escapar em suspiros. Era a lembrança de sua mãe, professora brilhante que precisou ouvir inúmeras vezes que talvez aquele não fosse o lugar para ela. E era também a consciência de todas as vezes em que ela mesma, Letícia, ficara no pódio de competições internacionais, representando seu país com excelência absoluta. E ainda assim, encontrava olhares que pareciam surpresos de que aquelas mãos, aquele corpo, aquela pessoa, pudesse ter tamanha precisão. Mas Letícia não ergueu a mão de volta. Não respondeu com raiva. Porque anos de treinamento de elite lhe haviam ensinado algo fundamental. Controle absoluto não é sobre força bruta. É sobre escolher, com total clareza, qual será sua próxima ação. É sobre não deixar que o caos externo determine seu centro interno. Pode ligar para minha irmã, ela disse, e sua voz era tão firme quanto o aço, mas sem agressividade. O nome dela é Daniela Souza, 803. A síndica, ainda tremendo de uma raiva que ela mesma mal compreendia, pegou o telefone. Discou o interfone do apartamento. E quando a voz de Daniela atendeu, alegre e despreocupada, algo começou a mudar no ar. Oi, sim, sou eu. Como? Minha irmã? Claro que ela pode subir. Eu disse que ela viria. Letícia, minha irmã. Por que está perguntando? A voz de Daniela, agora com um toque de preocupação, atravessava o interfone. Aconteceu alguma coisa? A síndica desligou o telefone lentamente. Seus olhos encontraram Letícia novamente. E agora havia algo diferente ali, algo que poderia ser o início de um desconforto, mas ainda não era compreensão plena. Você pode subir, ela disse sem pedir desculpas, sem reconhecer o que havia acabado de fazer. Letícia assentiu e caminhou até o elevador. Mas antes de entrar, virou-se. Meu nome é Letícia Souza, ela disse, e havia uma dignidade em sua voz que preenchia todo o espaço. Eu entendo que você tem um trabalho a fazer. Entendo a necessidade de segurança. Mas o que acabou de acontecer aqui não foi sobre segurança. Foi sobre algo bem diferente. Ela entrou no elevador e as portas se fecharam. Ei, me conta uma coisa. Você já testemunhou um momento onde viu alguém sendo julgado pela aparência, não pelos fatos? Ou talvez você mesmo já tenha passado por isso? Deixa nos comentários sua história, porque quando compartilhamos essas experiências, criamos pontes de compreensão que o mundo tanto precisa. Lá em cima, no apartamento de Daniela, as duas irmãs se abraçaram longo e forte. Daniela viu a marca vermelha no rosto de Letícia e seus olhos se encheram de lágrimas imediatas. O que aconteceu? Perguntou, tocando delicadamente o rosto da irmã. Letícia contou, com a mesma voz calma de sempre. Mas Daniela conhecia sua irmã bem demais para não perceber a dor que pulsava por trás daquela serenidade. Conhecia cada camada de contenção que Letícia havia construído ao longo dos anos, cada parede erguida para proteger um coração que, na verdade, sentia tudo profundamente. Ela não pode fazer isso. Daniela estava tremendo de indignação. Vamos à polícia, vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos processar este prédio inteiro se for preciso. Mas Letícia apenas balançou a cabeça, não com resignação, mas com uma sabedoria que vinha de lugares profundos. Podemos fazer isso, ela concordou. E talvez devêssemos, mas há outra coisa que precisa acontecer primeiro. Daniela olhou para a irmã, sem entender completamente. Ela precisa saber quem eu sou, Letícia disse. E não era sobre ego ou sobre provar superioridade. Era sobre algo mais fundamental. Não porque isso justifique ou desculpe o que ela fez. Nada justifica. Mas porque, às vezes, as pessoas precisam de um espelho para enxergar seus próprios reflexos.
Nos dias seguintes, algo interessante começou a acontecer no prédio. Daniela, que trabalhava como jornalista, estava preparando uma matéria sobre atletas brasileiros de elite e decidiu que seria uma matéria sobre sua própria irmã. A reportagem foi publicada numa quinta-feira, no caderno de esportes de um grande jornal. Trazia fotos de Letícia em competições internacionais, sua postura perfeita, olhos focados, mãos firmes, segurando a pistola com uma elegância que beirava a arte. Falava sobre as medalhas, sobre os recordes, sobre como ela era considerada uma das melhores atiradoras de elite do país, convidada para treinar equipes, consultora de segurança nacional, instrutora de forças especiais. Mas a matéria também falava sobre algo mais. Falava sobre a menina que cresceu em um bairro periférico, que descobriu o tiro esportivo por acaso durante um projeto social, que trabalhou lavando pratos em restaurantes para pagar seu próprio equipamento inicial. Falava sobre as barreiras invisíveis que ela precisou atravessar, sobre as vezes em que sua presença em competições era questionada, sobre a resiliência silenciosa que ela cultivava a cada dia. A matéria viralizou. De repente, estava sendo compartilhada em redes sociais, discutida em programas de rádio, comentada em sites especializados. E, inevitavelmente, chegou aos moradores do prédio onde Daniela morava. Foi numa manhã de segunda-feira que a síndica leu a matéria. Estava no seu apartamento tomando café quando abriu o jornal e viu a foto. Levou alguns segundos para reconhecer, mas quando reconheceu, sentiu algo desmoronar dentro de si. Ali estava a mulher que ela havia agredido. A mulher cujo braço ela havia agarrado com tanta certeza de estar fazendo a coisa certa. A mulher cujo rosto ela havia golpeado sem hesitação. E aquela mulher não era quem ela havia presumido ser. Aquela mulher era alguém cujas mãos eram treinadas para a precisão milimétrica, cujos olhos eram capazes de focar com intensidade absoluta, cujo corpo inteiro era um instrumento de disciplina e excelência. Mas mais que isso, e a síndica estava começando a entender isso lentamente, dolorosamente, aquela mulher era um ser humano com dignidade, com história, com valor que existia independentemente de suas conquistas. E ela, a síndica, havia negado isso tudo com um único gesto violento. A síndica passou o dia inteiro em um estado de torpor. Tentou trabalhar, mas as tarefas do prédio pareciam vazias de significado. Tentou conversar com outros moradores, mas sentia seus olhares diferentes agora. Alguns haviam lido a matéria. Alguns faziam perguntas sutis. Alguns simplesmente olhavam com uma compreensão silenciosa que era, de certa forma, pior que qualquer acusação direta. À noite, ela se sentou sozinha em sua sala e permitiu-se sentir o peso total do que havia feito. Não era apenas sobre ter agredido alguém importante, embora isso fosse grave. Era sobre o que aquela ação revelava sobre ela mesma, sobre os pressupostos que carregava, sobre as histórias que contava a si mesma para justificar seus julgamentos instantâneos. Ela lembrou-se da sensação de certeza que teve naquele dia, a certeza absoluta de que estava protegendo o prédio, de que estava fazendo seu trabalho, de que aquela mulher não pertencia ali. De onde vinha aquela certeza? Porque ela se sentiu autorizada não apenas a questionar, mas a agredir. As respostas eram desconfortáveis, vinham de lugares profundos, de coisas que ela nunca havia examinado adequadamente, de estruturas de pensamento que ela herdara e nunca questionara. Na quinta-feira seguinte, exatamente uma semana depois do incidente, a síndica estava no saguão do prédio quando viu Letícia entrar novamente. Seu coração acelerou, suas mãos começaram a tremer. Ela queria correr, queria desaparecer, mas sabia que precisava ficar. Letícia a viu, e por um momento seus olhos se encontraram. Havia tanta coisa naquele olhar, tantas camadas de emoção e história que palavras jamais poderiam capturar completamente.
A síndica se aproximou, cada passo custando um esforço imenso. Quando finalmente ficou diante de Letícia, as palavras que ela havia ensaiado mentalmente pareceram inadequadas, pequenas demais para o momento. Eu li sobre você, ela começou, e sua voz era pouco mais que um sussurro. Li a matéria, vi suas conquistas, sua história. Letícia permaneceu em silêncio, esperando, permitindo que a síndica encontrasse suas próprias palavras. Mas eu percebi, a síndica continuou, e agora havia lágrimas em seus olhos, que isso não deveria importar. Não deveria ter feito diferença se você fosse uma atiradora campeã, ou uma faxineira, ou qualquer outra coisa. Eu não tinha o direito de fazer o que fiz. Foi a primeira vez que ela reconheceu isso diretamente. Não havia desculpas, não havia justificativas, apenas o reconhecimento cru e doloroso da verdade. Eu peço desculpas, ela disse, e as palavras saíam quebradas, imperfeitas, mas genuínas. Não apenas pelo ato físico, embora isso seja imperdoável, mas pelo desrespeito, pela presunção, por todas as histórias que inventei sobre você em 2 segundos, sem saber absolutamente nada sobre quem você é. Letícia respirou fundo. Podia sentir décadas de dor coletiva pressionando contra seu peito. Gerações de mulheres que nunca receberam pedidos de desculpas, que simplesmente precisaram engolir a humilhação e seguir em frente. Havia uma parte dela que queria rejeitar aquelas desculpas, dizer que não eram suficientes, que o dano estava feito. Mas havia outra parte, a parte que passou anos aprendendo sobre precisão e timing, que entendia que este era um momento de transformação potencial. Não perdão fácil, não absolvição sem consequências, mas uma possibilidade de algo mudar de verdade. Eu aceito suas desculpas, ela disse finalmente. Mas preciso que você entenda algo. O que você fez comigo, você provavelmente fez com outros. Talvez de formas diferentes, talvez menos visíveis, mas com a mesma presunção fundamental. E essas pessoas não tiveram uma matéria de jornal para fazê-la repensar suas ações. A síndica assentiu, engolindo em seco. Então sua desculpa para mim é um começo, Letícia continuou. Mas o trabalho real é examinar como você vê pessoas todos os dias. É questionar seus primeiros pensamentos, suas certezas automáticas. É aprender a ver humanidade plena em cada pessoa, independentemente de qualquer coisa externa. Havia uma gentileza em suas palavras, mas também uma firmeza que não admitia evasivas. Nos meses seguintes, algo mudou no prédio. A síndica começou a participar de workshops sobre viés implícito e comunicação não violenta. Iniciou conversas difíceis com outros funcionários e moradores sobre como o prédio poderia ser mais acolhedor para todos. Não eram mudanças dramáticas e instantâneas, mas pequenos deslocamentos diários de consciência. Letícia continuou visitando sua irmã regularmente. E a cada vez que entrava naquele saguão, era um ato silencioso de recusa a ser intimidada ou diminuída. Era uma afirmação de que aquele espaço, como qualquer espaço, tinha que caber sua humanidade completa. Houve conversas entre elas, conversas longas nas tardes tranquilas no apartamento de Daniela. Conversas sobre perdão e justiça, sobre mudança individual e estruturas maiores, sobre quando manter a raiva é legítimo e quando permitir transformação é mais poderoso. Não havia respostas fáceis, mas havia, crescendo devagar como uma planta frágil, algo que se parecia com compreensão mútua. A história de Letícia e da síndica se tornou conhecida no bairro, depois na cidade. Não porque viralizou como entretenimento, mas porque tocava em algo profundo que muitas pessoas reconheciam em suas próprias vidas. Virou tema de discussões em escolas, em grupos comunitários, em espaços onde pessoas tentavam, honestamente, entender como construir uma convivência mais digna. Letícia às vezes era convidada para falar,
Não apenas sobre tiro esportivo, mas sobre resiliência, sobre manter integridade diante de desrespeito, sobre escolher responder com firmeza e dignidade, em vez de violência. E ela falava, sempre com aquela voz calma, sobre como a verdadeira força não grita. Como o controle real é sobre escolha consciente, não reação automática. Como podemos ser absolutamente firmes em nossa dignidade sem precisar destruir a dignidade alheia. A síndica também falava, embora com mais hesitação, sobre seu processo de confrontar seus próprios preconceitos. Sobre como é desconfortável, até doloroso, reconhecer as histórias prejudiciais que carregamos. Sobre como a mudança real requer humildade para aceitar que estávamos errados e coragem para fazer diferente dali em diante. Se você chegou até aqui, espero que essa história tenha tocado algo em você, como tocou em mim ao compartilhá-la. Se você ainda não se inscreveu no canal, convido você a fazer isso agora, porque continuamos trazendo histórias que nos desafiam a olhar mais profundamente, a questionar nossas certezas, a encontrar humanidade nos lugares mais inesperados. E deixa nos comentários o que essa história despertou em você, que reflexões ela trouxe sobre suas próprias experiências. Porque cada vez que compartilhamos nossas histórias, criamos uma teia de compreensão que nos conecta através de nossas diferenças. Anos depois, Letícia ainda visita Daniela toda semana. O saguão de mármore continua o mesmo, mas algo essencial mudou. Não é perfeito, nem poderia ser. Mas há um reconhecimento mais profundo da humanidade de cada pessoa que atravessa aquele espaço. A síndica às vezes cruza com Letícia e há entre elas não exatamente amizade, mas um respeito mútuo construído sobre verdade confrontada e transformação tentada. É desconfortável e precioso ao mesmo tempo, lembrando ambas de que mudança real raramente é bonita ou simples, mas é sempre possível. E Letícia, com suas mãos que conhecem precisão milimétrica e seu coração que aprendeu gentileza feroz, continua movendo-se pelo mundo com a mesma graça silenciosa. Não precisa mais provar nada, nunca precisou realmente, apenas precisa ser plenamente a pessoa extraordinária que sempre foi.